Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando com o professor da Unicamp, José Roberto Eloane, sobre prevenção e combate ao assédio moral no trabalho. Professor Eloane, as empresas muitas vezes exigem aí o cumprimento de metas. Eu acho que é normal que se tenha meta, mas nós estamos falando aqui de metas exageradas, metas muitas vezes inatingíveis. E acabam expondo o trabalhador a situações vexatórias, como o senhor já discorreu amplamente nos blocos anteriores. Só que as empresas, ao estabelecerem as metas, elas nem sempre levam em consideração as características individuais de cada trabalhador. Na sua avaliação, o que poderia ser feito para que a exigência de metas não resulte em sofrimento para o trabalhador? As metas, elas podem ser exigidas, né, mas elas têm que ser razoáveis, né, a gente tem que usar um pouco de bom senso. Por isso que eu acho que quando você estabelece metas, você está estabelecendo um parâmetro, qualquer coisa, é muito importante se perguntar para o trabalhador, para aquele que faz, né, para aquele que está com a mão na massa, como se fala, para participar dos critérios, inclusive. Porque ninguém melhor do que ele, né, o trabalhador, os sindicatos, para saber o que é possível e o que não é possível, o que é execuível. Né? Isso tem que ser negociado, não pode simplesmente nós vamos colocar uma meta X e quem não consegue cumprir está fora. Né? Senão a gente vai cair no conceito de resiliência. Eu tenho criticado muito esse conceito de resiliência, já participei de bancas de mestrado, doutorado sobre resiliência, que eu acho que está sendo de forma absurda utilizada. Né? Eu já vi psicólogos, já vi pessoas, e eu posso falar, também sou formado em psicologia, não é essa questão, não é criticar a psicologia, mas o jeito que está sendo utilizada, né? A colocarem que um bom psicólogo, isso em palestras, ele tem que ensinar os colaboradores, né? Aliás, um termo esquisitíssimo, colaborador, por que não trabalhador? Se você colabora, você dispensa qualquer hora, e ele também pode cair fora, é muito esquisito, né? Mas colocar os colaboradores, né, a serem resilientes. Então você deveria preparar as pessoas a serem resilientes. Mas, resiliente o que significa? Ser capaz de levar pancada e aturar qualquer coisa, a se meter a qualquer coisa. Isso é ser resiliente. Vejam bem, né, nós precisamos tomar cuidado que para não, sem querer, cair num ideário nazifascista. Se a gente for parar e pensar um pouquinho sobre a história do trabalho, né, a época das chamadas camas quentes, né, época na qual as pessoas praticamente mantinham a cama quente porque dormiam na própria fábrica, até a exaustão trabalhavam, depois uma outra pessoa já estava dormindo, depois outra se levantava, enfim, onde você trabalhava 16 horas por dia, né, praticamente sem descanso, essas pessoas eram vistas, aquelas que sobreviviam, eram vistas como resilientes. Então nós tínhamos, né, na primeira e segunda Revolução Industrial, um sistema absurdamente injusto, no qual só sobreviviam os mais fortes, inclusive fisicamente. Sim. Só que nós não estamos, que eu saiba, na Revolução, nem na primeira nem na segunda Revolução Industrial. Nós temos condições perfeitas, inclusive pelo avanço da tecnologia, a darmos qualidade para que as pessoas trabalhem. Você não pode ter qualidade se você a toda hora é comparado. Você não pode ter qualidade se você é induzido a cada vez mais conhecer os seus limites, a superar os seus limites. Eu já vi coisas absurdas de consultores falando: supere, você tem que superar toda hora. Primeiro é uma falácia a questão da meta, porque a experiência que se tem internacional é que quando uma organização estabelece uma meta muito elevada, abusiva, quando ela é cumprida, se exige um degrau a mais. Quando esse outro degrau é alcançado, se exige um degrau a mais. Chega um ponto que realmente só super-homens ou super-mulheres conseguem cumprir. E os demais, qual o destino a esses? A rua? Certo. É isso que nós pretendemos? Quer dizer, a justiça do trabalho, ela tem que ficar muito atenta a isso. Sim. Afinal de contas, o trabalho é feito para o homem, as opções, elas são feitas para o homem. Isso é matéria constitucional. Não é nenhum favor, a Constituição diz isso. Diz inclusive que
a propriedade privada tem uma função social, a organização tem uma função social, é matéria constitucional. Então nós não podemos, afinal de contas, em nome do lucro, submetermos a dignidade humana a coisa a res. É isso que é essencialmente antiético. Nós podemos trabalhar, podemos ter metas, mas essas metas têm que ser capazes de serem cumpridas. Elas têm que ser capazes de ser cumpridas. Você não pode ter uma meta que exige o sobre-humano de um humano. Você não pode ter uma avaliação que em si mesmo é humilhante. É isso que nós não podemos fazer. Certo. Professor, os problemas que normalmente são identificados em algumas áreas, em alguns setores, tendem a se repetir em outras áreas. Sim. Justamente por essa questão da quantidade, né? Do resultado quantitativo. E em prejuízo, muitas vezes, da qualidade. Como é que nós poderíamos equacionar isso de tal maneira a que tanto os trabalhadores, como também os empresários, os que investem, façam uma análise um pouco mais equilibrada sobre isso e cheguem a um patamar de bom senso que coloque um freio na situação que nós temos hoje? Eu acho que essa questão que você está levantando ela é excelente, né? Porque tem um autor francês, o Boulejat, que o Max Paget também já tinha colocado essa questão, que é um outro autor francês, ele chamava isso de quantofrenia. Quantofrenia é uma espécie, é quase uma neurose, né, da atualidade, que tenta quantificar tudo. Sim. Não faz muito tempo, uma certa instituição, em seu processo seletivo, ela adotou um critério que eu achei muito interessante. Era o brilho nos olhos. Eu não vou falar por uma questão ética, né? Mas quase todos os trabalhadores, os seus executivos inclusive, eram admitidos ou não, um dos critérios que, segundo, isso me foi dito por alunos, que era decisivo, era o brilho nos olhos. E eu brincando com esses meus alunos, né? Eu falava, mas por aí, por favor, você pode me ensinar? Você vai ver que eu estou ficando velho. Existe o quê? Um brilhômetro? Existe algum teste? Existe alguma forma de eu saber o quanto de luminosidade tem nos olhos das pessoas? Então você vai criando certas fantasias, né? Como se fosse possível, por exemplo, você medir o envolvimento de um trabalhador, o envolvimento de um gerente. O quanto ele gosta, ele se dedica à organização. Veja bem, nós temos que tomar cuidado para não dispensarmos, não deixarmos de lado certos elementos que são qualitativos e que podem ser muito mais importantes do que uma simples medição de quantas apólices eu vendi, de quantas mercadorias eu consegui despachar, de quanto que processos eu consegui dar uma sentença, de quantos acórdãos eu consegui. Nós precisamos ter outros critérios que são critérios qualitativos, que são critérios humanos. Eu posso fazer muita coisa sem nenhum compromisso com aquilo. Eu posso dar muitas sentenças de forma automática. Sim. Enfim, eu posso produzir muito e mal. E eu posso produzir menos e muito bem. É esse modelo de gestão, porque o que está por trás disso é um modelo de gestão que tecnicamente nós chamamos de modelo pós-fordista. Eu lecionei quase 20 anos de teoria das organizações, você está falando, que prega que cada vez mais você tem que produzir mais com menor tempo e menor número de pessoas. Simplificando, é exatamente isso. É o famoso, que eu brinco, meio vezes 2 igual a 3. Eu produzo com metade das pessoas o dobro e podendo chegar ao triplo. Esse modelo tem causado grandes malefícios, principalmente à saúde física e mental das pessoas. E você geralmente não consegue produzir mais, você pensa que está produzindo mais, mas esse mais que se torna menos ao final. Porque lá no final, lá adiante, você percebe que o retrabalho, esse é um termo que vem da engenharia da produção, o retrabalho vai lhe custar muito mais. O que significa? Você, com o afã de produzir muito, num tempo exíguo, você produz algo que é imperfeito e vai ter que ser consertado aonde?
lá na frente. E isso na administração pública é muito complexo. É muito complexo porque leva um custo extra lá na frente, quando muitas vezes você tem um outro gestor, sim, quando você tem um outro prefeito, quando você tem um outro gerente, mas mais do que isso, tem causado preocupação inclusive na Previdência. Nós temos um número assustador de pessoas com transtorno mental. Inclusive, o transtorno mental, né, é a terceira causa de afastamento. São dados do próprio INSS, são dados da própria Previdência. Veja bem, eu me nego a crer que está havendo uma alteração genética, que afinal de contas as pessoas estão hoje em dia muito mais susceptíveis a esse tipo de coisa. As pessoas nunca trabalharam tanto. Esses meios de tecnologia, o computador, o celular, as várias formas de nós acessarmos qualquer um em qualquer hora, nas férias, no final de semana, na lua de mel, seja lá o que for, fazem com que o homem, mais do que nunca, esteja ligado direto ou indiretamente ao trabalho. Isso não há dúvida. Então, o trabalho, mais do que nunca, continua sendo um elemento central nas nossas vidas, na constituição da nossa identidade. Se isso é uma verdade, tudo leva a crer que é uma verdade, e a terceira causa de afastamento é o transtorno mental, inclusive com forte indícios de depressão, é sinal que o trabalho é que é o elemento patologizante nesse processo. Então esse trabalho, essa forma de organizar o trabalho, ela vai ter que se modificar, porque ela em si mesma é antiética. Ela é uma forma de nós trabalharmos que nos leva à solidão, nos leva a estarmos ao lado de centenas de pessoas, mas ao mesmo tempo sentirmos a angústia e a incerteza típica de quem está sozinho. Muito bem, professor. A nossa conversa poderia se estender aí por mais umas 2 horas, pelo menos, porque o tema é apaixonante e é praticamente inesgotável, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Sérgio. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o professor da Unicamp, José Roberto Eluani, membro fundador do site assediomoral.org, que tem o objetivo de identificar e proibir a prática do assédio moral no Brasil. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!